Olá, meus queridos, bom dia, a paz seja com todos. Pastor Jackson, passando aqui para mais um devocional diário. Espero que você esteja bem e que nessa manhã juntos vamos navegar nas Escrituras. E eu quero compartilhar com você um texto que está no livro de Samuel, capítulo 17, versículo 34. Quero continuar falando de viver o ordinário, para que o extraordinário venha e a glória de Deus seja manifesta. Vamos orar, apresentar esse tempo diante de Deus, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, graças te damos, te louvamos, reconhecemos a tua grandeza, queremos apresentar a nossa vida diante do Senhor, a nossa casa, os nossos filhos e os nossos bens, pedindo ao Senhor a proteção, o cuidado, o discernimento, o entendimento, para que possamos cumprir o propósito estabelecido pelo Senhor. Que a tua bondade nos alcance e a tua misericórdia se renova na nossa vida nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? 1 Samuel 17:34 diz assim: Então disse Davi a Saul: O teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e a feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba e a feria e a matava. Assim feria o teu servo leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Glória a Deus. Aqui, irmãos, nós estamos vendo um cenário onde Davi, a pedido do seu pai, ele vai na guerra, levar um almoço aos seus irmãos. E lá nós encontramos aquele cenário que ele vê, o gigante Golias afrontando o exército de Israel, onde Saul era o governador, Saul que reinava naquela época. E Davi se dispõe a pelejar, a lutar, a combater aquela guerra em favor do povo. E Saul, ele se achega e disse: Saul, Davi diz: Saul, não desfaleça o seu coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá pelejar contra o filisteu. Saul era rei. Saul tinha uma estrutura, tinha exércitos, armaduras. Saul tinha o poderio, o senhorio da época. Mas ele não tinha aquilo que o completava, aquilo que iria trazer a vitória ao povo, que era a presença de Deus. Não sei se você lembra que Saul não esperou o tempo certo. A espera do profeta para fazer o sacrifício ao Senhor, ele sacrificou antes. E assim o Espírito do Senhor se apartou deles. Se apartou de Saul. Mas Saul continuou governando por muitos anos. Mas nós estamos vendo um cenário onde o pequenino Davi vai levar a marmita, ele vê um filisteu incircunciso afrontando o povo de Israel há dias. Ele diz: Saul, fica tranquilo. No meu dia a dia, na minha jornada diária, eu matava ursos e leões. Eu pegava pela barba e eu fazia o negócio acontecer. Os leões não tinham vez comigo. Ovelha nenhuma eu perdi. E que engraçado, as ovelhas que Saul cuidava, as ovelhas não eram nem dele. Ele era o filho mais novo e os rebanhos sempre ficavam para o primeiro filho, o primogênito. Mas Saul, no ordinário, no seu dia a dia, no seu propósito,
ele cumpriu com zelo, responsabilidade e, acima de tudo, com determinação, com entrega, com renúncia, com posicionamento, com toda a força que ele tinha. Ele enfrentou ursos e leões para defender algo que de fato não seria seu. Mas ele não gerou vaidade, ele não gerou nenhuma mágoa, ele não gerou nada no seu coração, ele só cumpria o que o pai fazia. O que o pai pedia para fazer, na verdade. E essa passagem me chama muita atenção, porque o ordinário de Davi era estar num pasto cuidando de ovelhas onde ninguém via. Enquanto seus irmãos eram guerreiros, seus irmãos estavam na guerra. Mas tem algo que me chama muita atenção, que era o temor que Davi tinha ao Senhor. O temor que Davi tinha de Deus. O temor e a obediência que ele tinha ao Deus vivo. O poder que ele sabia que existia no Senhor. Ele sabia que toda a capacidade que ele tinha não estava por conta própria, mas estava no Senhor. E Saul estava entristecido porque eles estavam sendo afrontados há anos. Mas mesmo assim, Deus levantou. E Deus quer levantar você como um Davi, que no ordinário, no dia a dia, vai fazer a diferença quando as batalhas chegarem, quando as lutas chegarem, quando os momentos difíceis chegarem. Porque o ordinário vai trazer a você viver o extraordinário. E você precisa entender que o problema na vida de um homem, de uma mulher de Deus, não é problema, é promoção. É promoção, irmão. Davi, diante da face de Golias, Deus foi exaltado. Davi foi promovido. Davi foi chamado. Davi foi reposicionado pelo Senhor aonde o Senhor queria o colocar, que era ao lado do rei. E por isso que muitas coisas na nossa vida não fluem, não rompem, porque o ordinário que nós temos diariamente está sendo sempre querendo ser exposto, nunca escondido, nunca em secreto. Porque o Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Ele é o que nos expõe, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele nos leva em lugares de descanso. Porque todo aquele que quer ser exaltado, todo aquele que quer ser reconhecido precisa ser humilhado. Quando eu vivo o ordinário de Deus, a honra e a visibilidade vêm. Mas quando eu busco apenas ser reconhecido pelo extraordinário, de fato, possa vir bajulação e muitos problemas junto com isso. Porque eu estou cavando com as minhas mãos. E quando eu deixo Cristo cavar, Cristo edificar, as coisas mudam. Então nessa manhã, eu quero que você reflita diante disso. Como que você tem sido no seu ordinário, no seu dia a dia, nos seus comportamentos? Será que você tem sido Davi, matando leões, ursos, destruindo tudo aquilo que chega na tua mão com qualidade, edificando algo com excelência ao Senhor? Essa palavra tem falado muito comigo, não somente Davi, mas o próprio Daniel, que falamos ontem. Então, nessa manhã, meus irmãos, reflita sobre isso, sobre a sua prática diária, a sua prática ordinária, o diário, o dia a dia, a cada segundo, onde ninguém te vê, quem você é. Quero deixar essa pergunta para você. Quem você é quando ninguém te vê? Quem você é quando só está você mesmo? Em um lugar, dentro da sua casa, na sua empresa. Quero deixar essa mensagem ao seu coração. Vamos orar, apresentar diante de Deus esse dia, em nome de Jesus.
Querido Deus e amado Pai, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos que estão me assistindo e aqueles que irão me assistir, Senhor. Que, Pai, em nome de Jesus, a Tua glória, o Teu poder, a Tua manifestação seja sobre as nossas vidas. Onde nós possamos viver o ordinário contigo, a intimidade, o relacionamento, a entrega, a cada manhã, Senhor. Porque sabemos que é o Senhor que vai mover no extraordinário, que é o Senhor que vai mover nas grandes coisas, Senhor. Assim como Davi, ele relata a Saul, dizendo que ele matou urso e leão, e que ele iria enfrentar Golias sim, e trazer a vitória ao povo de Israel, porque Deus estaria com ele. E assim foi. Davi conquistou, assim você vai conquistar, assim Deus vai romper na sua vida também. Deus vai te honrar, Deus vai ser glorificado a partir da sua vida. Por isso, nessa manhã, eu quero que o Espírito Santo fale contigo e que te traga, que te fortaleça, te sustente, te renove para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor te dê a paz. Que Deus abençoe você, a sua casa e sua família e os seus negócios, em nome de Jesus.